Home office no Uber. Essa é a publicação do Breno Rodrigues, né? Que ele tá aqui, ó. Pegou um camarada que tá cortando o cabelo, ó. E tá na call do Teams aqui, ó. O cara tá aproveitando o seu tempo, né? E ele vem refletir a respeito disso. Claro que ele é um CEO. Eu imagino que ele deve ter uma opinião achando que isso é errado, né? E eu acho que isso é certo, nada mais é do que um aproveitamento do recurso escasso chamado tempo de vida, né? Cujo qual a gente tem em média 80 anos, embora muita gente faleça antes dos 80 anos, né? Então é uma boa probabilidade de você que está me vendo aí não ter nem os 80 anos para viver. Então quanto mais você puder otimizar e paralelizar as tarefas, obrigação na sua vida, melhor, né? Então vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Ele é CEO da GoGood, né? Plataforma de benefícios de bem-estar, né? Mais completa do mercado, né? Então se ele é CEO aqui, trazendo o meu preconceito, se é CEO não gosta de trabalho remoto, né? Mais ou menos aí. A empresa de benefícios, eu não sei. Ela não tem... Se fosse uma empresa imobiliária, você falaria que está totalmente comprometida com o presencial, né? Agora, uma empresa de benefício, em teoria, ela estaria neutra, né? Então, ó, ele está falando aqui, ó, peguei um Uber que a motorista dirigia durante uma reunião via Zoom, né? Até me lembra aqui a cena do filme Zohan, né? Taxista, né? A cena do taxista lá do Zohan, que é justamente isso. O cara, ele é um taxista e ele tá lá e ele tá trabalhando no táxi e de telemarketing ao mesmo tempo. E aí as passageiras ficam bravas com ele, tá ligado? Desatenta ao trânsito, ela quase atropelou um pedestre. Sim, ela estava de home office dirigindo o Uber ao mesmo tempo. Claro que você está pegando um exemplo, que é um exemplo talvez extremo, né? Que você pode parar para pensar, a pessoa está dirigindo, falando no celular, mas de uma maneira ou de outra é uma otimização. Quem nunca participou de uma daily aí, dirigindo? Uma vez eu estava na daily, né? Na época eu tinha um Jeep Renegade branco, que não era blindado, eu estava andando com ele assim, com o celular ali no painel e falando na daily. Do nada o cara estourou meu vidro e pegou o celular e saiu correndo. E aí acabou com a minha daily. Então o pessoal descobriu que eu tava fazendo daily e dirigindo ao mesmo tempo nessa época aí, da pior maneira possível, com o cara roubando ali o meu celular. Mas nesse caso aqui, a pessoa tá fazendo uma atividade remunerada enquanto ela trabalha. Tudo bem, o chefe, eu acho que o chefe ele se sente traído, né? Porque ele pensa, o cara combinou X comigo para trabalhar para mim. Mas em teoria ele teria que estar trabalhando integralmente para mim. Tudo bem, tem essa ideia aí também. Mas pensando assim de uma maneira mais ampla, né, como a sociedade humana, pensando na espécie humana mesmo, né? A pessoa que está na reunião de Zoom provavelmente é um trabalho improdutivo ali, ela só está conversando. Se ela pode pôr um outro trabalho produtivo junto, dirigir Uber, quer dizer que ela está produzindo mais para a sociedade, né? Ela está ali naquela reunião, esse é o mal, né? Eu acho que o mal todo aí não é o cara estar no Uber enquanto ele está na reunião, não. O mal é a reunião, porque muitas das reuniões são trabalhos improdutivos. Se ela estivesse fazendo um trabalho realmente produtivo, talvez ela não fosse capaz de fazer o Uber. O trabalho produtivo que ela está fazendo ali é dirigir o Uber. Pensando assim de maneira ampla, né? Expandindo os horizontes da nossa mente, né, para poder enxergar isso, que olha, você tem um número de pessoas no mundo, tá certo? Se a pessoa tá ali desperdiçando a vida dela numa atividade improdutiva como participar de uma reunião, significa que ela não tá realmente contribuindo para a sociedade, né? Pensando aqui na lógica de mercado, né? Você contribui para a sociedade te dá dinheiro de volta, aí você vai ganhando mais dinheiro. Quanto mais você contribui, mais dinheiro você ganha. Então, de certa forma, ganhar mais dinheiro significa que você tá contribuindo mais para a sociedade e tornando o mundo melhor, né? Então, você pensa bem que ela tava te transportando, tá prestando serviço para você e tá prestando um serviço ali burocrático inútil para alguma empresa onde ela trabalhava, né? Às vezes, dependendo da reunião, imagina que é uma daily, aquelas daily de 90 minutos, 30 pessoas na daily, cada uma fala 3 minutos. Reunião de 1h30. Você vai falar 3 minutos ali e 87 minutos é tempo desperdiçado. Então, essa forma aí é uma maneira de você paralelizar. Você está pegando um horário ocioso, inútil, de um trabalho normal que você tem e transformando ele no útil numa outra parada que você faz. Então, você está aumentando a produtividade humana fazendo isso, né? Então, ó, a arte milenar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, todas mal feitas. Pois é, isso aí é só você ver as empresas hoje como é que é, né? Não tem nada que você compra que não vem com defeito, que não dá pau, né? Então é foda. Seu empregador não sabia do Uber. O guarda de trânsito não sabia que ela estava em chamada de vídeo. Os passageiros não sabiam que existia Uber Home Office. Pois é, mas tá tudo aí. Se você for pegar aqui a lógica de mercado, o que acontece, né? O empregador tá pagando um salário para ela menor. Você pensar que hoje a renda dela é o salário mais o Uber, né? Ela tá complementando renda. Então essa pessoa no mercado hoje ela tem um custo X ali. A renda dela mensal, vamos supor, ela ganha 8 mil no emprego e 2 mil no Uber. Então ela tá ganhando 10.
Em teoria, para o empregador ter dedicação integral, ele teria que pagar 10. Então ele está pagando 8 porque a pessoa complementa a renda com os 2 do Uber. Da mesma forma, o Uber está pagando 2 porque a pessoa tem 8 aqui. Se ele não tivesse esse 8, ele teria que fazer 10 no Uber. Enfim, guarda de trânsito também é aquilo ali. O governo está ali para roubar a parte dele, né? Quer pegar a parte dele e tudo mais. O passageiro também não sabe. Porque isso aqui é o problema da sociedade, né? A gente está com muita hipocrisia. Acho que a gente tem que transicionar essa etapa aí, falando culturalmente, né? Não estou falando aqui de um exemplo particular, mas de maneira cultural. A empresa olhando no mercado, você tem que saber o seguinte: se você tem o polywork, o preço do trabalho é preço menor para você, porque está aumentando a disponibilidade. Aqui no caso ela está fazendo 2 coisas diferentes. Mas imagina que em vez de ela ser Uber e ter essa reunião aí, ela tivesse 2 empregos da área dela. Vamos supor que ela é dev. Em vez de ter um emprego só, ela tem 2. Significa que cada profissional consegue preencher 2 vagas. Então é como se você tivesse o dobro de profissionais disponíveis, né? E isso ajuda muito a sociedade, porque é aquela história lá, você está com muito tempo ocioso, trabalho presencial, longas horas de jornada, tudo isso joga na nossa cara isso aqui, que está sobrando tempo disponível no mercado, né? Então se você tira esses tempos ociosos e otimiza isso, você também baixa o preço da pessoa, porque fica mais gente disponível, né? E aí, ontem ele foi ao barbeiro, o cliente da cadeira ao lado estava em uma reunião da área comercial, sem fone de ouvido. Ele discutia futebol com o barbeiro enquanto falava no Viva Voz do Forecast. O Forecast é a meta do mês de abril. Pois é, isso aqui é aquela típica reunião podcast, mais uma vez. Se você está numa reunião que você não tem nada a contribuir, você não deveria estar ali naquela reunião. Meta. Bota a meta aí, manda um e-mail, a meta é tanto. Pra que botar o cara numa reunião? Essa aqui é aquele tipo de reunião podcast mesmo, que é toda reunião com mais de 10 pessoas eu considero podcast, mas esse tipo de reunião aqui é aquela reunião que o cara põe 200 pessoas lá na reunião. Então o cara tá só ouvindo a reunião, velho. Não é um negócio que ele realmente tem alguma ação a tomar, tem alguma informação realmente que ele vai obter dali, né? Então ele tá otimizando o tempo dele, ó. Veja bem, ele tá usando aquela hora ali pra cortar o cabelo e trabalhar ao mesmo tempo, que aí depois vai sobrar uma horinha. Se ele fosse trabalhar, ficar lá na casa dele sentado, lá escutando aquela reunião, às vezes a pessoa até cochila, né? Puta porra, aquelas reuniões. Eu lembro quando era presencial, isso aí, Deus me livre, cara. Graças a Deus eu sempre fui PJ, né? Então pouquíssimas vezes eu tive que participar dessas reuniões, mas eu via, saía o CLTs, tudo lá, ia para o auditório da empresa e ficava a tarde toda lá sentado, escutando o cara falar um monte de bobagem lá, que não ajudava a entregar o trabalho, né? Então assim, eu prestei mais atenção que ele no tema da reunião. Pois é, às vezes acontece, minha mulher também, às vezes tem as reuniões, ela presta mais atenção do que eu, os negócios que a gente fica... Você distrai muito fácil, né? A gente distrai muito fácil. Enquanto ele escrevia do WhatsApp trocando de aba da chamada. Pois é, porque é um trabalho que não é útil, né? Ele não vai ser cobrado por aquela reunião, tá ligado? Não é uma entrega que ele vai fazer, né? É só que a empresa tá com baciada de tempo das pessoas e aí ela vai usando assim atividades aleatórias, né? O cara é uma máquina humana, ele tava em todos os lugares e em nenhum também. É o gato de não sei o que do trabalho remoto. O gato de Scorid. Até aí tá ali, mas não tá também. Pois é, mas não é como se na reunião fosse diferente. Quantas vezes você vai fazer uma reunião no presencial e você fica lá assim, você só tá lá, só é mais incômodo, que você tem que fingir mais, mas não significa que você tá realmente ali, né, presente, né? Será que temos problemas com o modelo de trabalho? O problema é remoto, o híbrido? Não, mano, o problema é a reunião, o problema é a quantidade de trabalho inútil que você tem que fazer na empresa. Esse que é o ponto, é a quantidade de burocracia. Veja aqui, são situações, né? Ele está falando de 2 situações que envolvem justamente o grande mal do trabalho hoje em dia, que é a tal da reunião, mano. É que CEO, o trabalho do cara é fazer reunião, mas a reunião do CEO ela é muito mais produtiva do que a reunião do empregado ali. O empregado, muitas vezes, a reunião para ele é um tempo literalmente perdido, né? Será que as pessoas responsáveis e produtivas no trabalho remoto acabam pagando pela falta de maturidade de alguns em como gerir esses novos modelos de trabalho, né? Como gerir tá ótimo, né? Eu acho que essa sua palavra eu concordo com você. Porque reunião não é produtividade no remoto, em lugar nenhum, acho que nem no presencial né? 80% do tempo que você passa em reunião não te ajuda a completar suas tarefas. Então acho que o problema está aí, né? Afinal, só vem notícias sobre a volta dos escritórios há muito tempo, né? E teve também a notícia da pessoa que foi mordida pelo seu próprio cachorro durante o home office e pediu indenização de 200 mil para seu empregador por acidente de trabalho. Parece piada, mas é verdade, né? Sim, mas no presencial é a mesma coisa. Você tem um monte de ação absurda também que a galera entra o tempo todo. E detalhe, tá? Se fosse no presencial, a empresa teria que pagar. Nesse caso aqui foi absolvido, né? Imagina se fosse no presencial aí. Tem um caso aí que o cara foi mordido no estacionamento da empresa. Lá entrou uns cachorros de rua, o cara mordeu a perna dele. A empresa teve que pagar. Então o remoto é melhor. Se fosse no presencial, a empresa tinha que pagar.
Tem pessoas e fatos que só trabalham no debate sério de produtividade e bem-estar no trabalho, né? Então eu não sei, cara, eu não acho que isso aqui atrapalha, eu acho que isso aqui é um aproveitamento de tempo que o cara tá fazendo, era uma reunião inútil ali que o cara estaria, que se fosse um negócio útil mesmo, que o cara tivesse que trabalhar, não dava pra ele nem fazer desse jeito aqui. É reunião útil que tem aquela que você faz um pair com alguém, né? E você tá ali realmente interagindo. Uma reunião onde pelo menos 50% do tempo você tá falando e os outros 50% você tá ouvindo. Agora, reunião igual essa aí que você falou, que é um podcast praticamente, se o cara tá ouvindo, tá bom. Não é uma reunião. É aquilo, tem hora pra cacete, a jornada 8 horas de trabalho, não tem tanta coisa pra fazer naquele período. A gente vem desse tempão todo aí em escritório, que se você não tá trabalhando, você tem que fingir que tá trabalhando ali, senão você é mandado embora. E aí os caras começam a criar aquele monte de burocracia, né? Que não é realmente trabalho produtivo, é um trabalho só pra matar as horas que você tem que ficar no trabalho. E aí quando você vem pro remoto, escancara isso, fala, mano, essa reunião aqui eu sei que eu não vou ter que fazer nada, eu só ponho aqui no ouvido e vou viver minha vida, vou fazer as outras coisas, né? Uma forma de você devolver para a vida das pessoas esse tempo que a empresa está desperdiçando, né? Ela tá comprando aquele tempo e não tá usando para nada, então eu vou usar meu próprio tempo aqui, velho. Você tá doido, né? A Janaína, ela trabalha com bioimpressão em 3D, né? Ela é CEO, né, também. Então, CEO não gosta de trabalho remoto. Excelente discussão. Tem outro grupo de colaboradores que faz home e quer saber tudo o que acontece no trabalho presencial. Temos muito que refletir e refinar, né? Pois é, né? Aí a Amanda também tá falando aqui, por causa de algumas pessoas, como essa que as empresas fazem voltar ao presencial, né? Mas não é bem isso, né? O problema todo tá que a empresa ela não tá olhando aqui, ó. Ela tá preocupada se o cara tá prestando atenção na reunião, sabe? Não tá preocupada se o cara tá entregando. Porque prestar atenção em reunião não faz você entregar mais, né? Porque a maior parte das reuniões são inutilidade, né? Mas isso tudo, é claro, na minha humilde opinião, tá certo? E para você conseguir o seu trabalho remoto para sempre aí, o melhor caminho que a gente tem hoje é aprender inglês, né? Porque aí você pode prestar serviço pro exterior. E como fisicamente o seu chefe do exterior tá longe de você, ele nunca vai chamar você para ir lá, para fazer uma reunião. Pior que uma reunião é ter que ir lá na empresa fazer uma reunião, cara. Puta que pariu, que nesses dias a gente viu uma notícia aqui, o cara era de marketing, não, vim na empresa para quê? Para fazer reunião, pra gente conversar. Caralho, velho, pra conversar, porra, velho, faz uma call no Zoom. Então, estudando inglês, você fica longe disso, né? Nesse plano aqui, Live Class, com o meu cupom Jovem Tranquilão, você vai pagar R$45 por mês e vai poder estudar inglês aí várias e várias vezes na semana. Então, não perca tempo, vá na englishbay.com.br, estude e aprimore o seu inglês para você se libertar de vez dessa realidade aí de ter que trabalhar presencial, trabalhar híbrido, que tudo isso é uma coisa ruim, né? Temos também a nossa queridíssima Hotgate aqui, que faz integração com as principais ferramentas aí, automatizando seus grupos de Telegram, WhatsApp, Discord, né? Para poder atender os alunos do seu curso na Hotmart, QIFI, Digital Manager Guru, enfim. São muitas as ferramentas aí que a Hotgate se integra, né? Então tô deixando o link para você aqui, para você poder ir lá e conferir na Hotgate as coisas que você precisa saber. Lembrando que lá fora do Brasil, né? Esse negócio do camarada ter mais de um emprego não é mal visto, não. Você lembra aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, né, e tudo mais? Lá fora os caras falam, pô, o cara é trabalhador, ó, tem 2, 3 trampos e tal, né? E é muito comum, médico trabalha em mais de um hospital, advogado tem mais de uma causa, até o professor, mano, o professor trabalha em 2, 3 escolas. Então por que o programador e as outras pessoas pode ter mais de um emprego também? Tem que ter, velho. Isso aí faz parte da vida. Se você dá conta de entregar, não tem por que você não fazer, né? Então, por aqui, 67%, né, não tem mais de uma fonte de renda ativa, né? Então, galera, vocês estão deixando dinheiro na mesa aí, vocês estão deixando de melhorar a vida de vocês, né? Claro, dá trabalho, dá, mas vale muito a pena, compensa, consegue multiplicar por 2, 3, 4 vezes aí a sua renda, tá ligado? O que mais que a galera tá falando por aqui? O Antônio Ferreira, sim, eu já disse, dá uma olhada no comecinho da live lá, que eu tô falando, né? O William Oliveira, nem no presencial a gente presta atenção, reunião é uma perda de tempo, sim, mano, é um negócio ali que tá acabando. Felipe Costa, sim, eu falei no comecinho da live, é só você voltar aí, que tá lá, tá ligado? O David Nascimento falando conteúdo sobre evasão recorde no último concurso para ATI do Ministério da Gestão e Inovação. Aproximadamente 70% das pessoas desistiram. Caralho, velho. Deve ser presencial ou híbrido isso aí, né? Deve ser por isso que a galera desiste.
Então vou deixar aí, a gente fica como tema, sugestão de tema aqui, né? Pra gente poder fazer, tá ligado? O Eduardo Collin, cara, tu não cansa de ficar clicando de uma empresa pra outra? Perda de tempo pra todo mundo. Tu tem experiência e potencial pra se estabelecer em um lugar. Não sou eu que quico, né? Eu vou fazendo meu trabalho, né? Mas chega uma hora que nem agora, por exemplo, o projeto acabou, né? Aí, mas eu tô na mesma empresa, né? Eu só tô agora vendo se eu vou ser realocado provavelmente em outro projeto do mesmo cliente, no caso a Disney, ou se vai ser outro, né? Mas sou eu que quico, não, eu sou quicado, aí eu vou fazer o quê? Aí eu tenho que pagar minhas contas, né, mano? Aí, mas eu tô num projetinho aí, viver de YouTube, né? Eu pôr uma pedra em cima dessa maldição chamada trabalho e viver disso aqui. Que aqui eu tô aqui a 2h20, já tá na hora de parar. Mas tô a 2h20 fazendo live aqui. Daqui a pouco eu paro e acabou. Aí eu não preciso mais, né? Então minha ideia é isso, é crescer minha produção de conteúdo para me libertar desse negócio de ficar tendo trabalho de 8 horas por dia. Eu acho que é muita coisa, né? Então é mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa ideia. Então por aqui 67% de vocês, então, confirmando aí, não tem a renda ativa, mais de uma fonte de renda ativa, né? Vá atrás, galera, que faz muita diferença, viu, mano? Um bagulho que, olha, mudou muito a minha vida, a minha perspectiva das coisas que eu consigo fazer, né? E para você que veio até aqui na live, ó, aliás, na live não, para você que viu no corte, né? Eu vou deixar um card pro vídeo aqui, como vamos vencer a guerra contra o home office, né? E ter mais de uma fonte de renda, entra aí, você se qualificar mais, entra aí, você ter um pensamento mais minimalista, entra aí. São várias ferramentas para poder nos libertar de perder 4, 5 horas no trânsito, ter que ficar morando em cidade ruim, essas coisas, tá ligado?